Boa noite, boa noite. Vamos começar dando início a essa live. Vamos aguardar a galera entrar por aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar para que a gente tenha sucesso aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E a galera começou a entrar. Boa noite ao Léo, que tá por aí. A Laís. Sejam todos bem-vindos, ao Henrique. Nossos convidados já chegaram por aqui, mas vou esperar um pouquinho mais para que mais gente tenha acesso a esse nosso momento. Hoje nós vamos ter um bate-papo super bacana, um bate-papo super construtivo, onde a gente vai falar um pouco sobre a arte, sobre as memórias. A gente vai falar quanto isso contribui para o nosso processo criativo, na imaginação. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo, estou coordenador da Casa da Cultura. Assumi esse desafio para crescer com toda uma equipe muito importante, uma equipe muito especial que tem se reinventado a cada dia. E eu acredito que a arte começa nesse processo de se reinventar, de usar aquilo que a gente realmente gosta de fazer para continuar fazendo a diferença nas nossas práticas. Então já vou começar a chamar os nossos convidados. Hoje a gente vai receber a professora Grazi, professora hoje que tem dado as oficinas de pintura, né, pintura em tecido. Nós temos também a professora Nábia, que está com a gente na oficina de pintura facial. Mas hoje a gente vai focar muito mais no processo criativo. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse processo artístico. E nós estamos recebendo também um professor Fernando Leão. Ele que é professor e coordenador hoje do curso de licenciatura interdisciplinar, eu acho que é isso, em artes, lá na UFSB. Então sejam todos bem-vindos. Vou começar a mandar a solicitação aqui para vocês. Eu acho que a conexão tá boa aí, estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Vamos lá. Vou convidar aqui o professor Fernando, a professora Nábia, a professora Grazi. Deixa eu ver se eles vão entrar aqui. Opa! E aí, professor? Seja muito bem-vindo. A professora Nábia também. Seja muito bem-vinda, professora Nábia. Agora só tá faltando a tia Grazi aqui, a professora Grazi. Opa! A Grazi chegou também. Chegamos. Boa noite, gente. Estão me escutando bem? Eu estou sem fone aqui hoje. Está legal o som? Que bom. Tranquilo. Sejam bem-vindos para esse bate-papo bem bacana. A gente acredita que nesse momento a gente vai crescer juntos, a gente vai refletir juntos, né? Porque a partir da reflexão que a gente consegue construir saberes, conhecimentos para as nossas práticas. Mas antes de dar a palavra para o nosso professor Fernando, que hoje tem algo muito bacana para trazer para a gente, quero conversar com as nossas professoras, que elas estão aqui embaixo na live. Eu acho que elas ficam aqui embaixo, né? Ficam aqui embaixo? Ficam, né? Que é a professora Nábia aqui e a professora Grazi. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Conseguem me ver? Pronto. Tia Nábia, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo Boa jóia. noite. Boa noite, Hugo, nosso coordenador. Boa noite a nossa colega
tia Grazi. Boa noite ao nosso convidado especial, Leão. Boa noite a todos que aceitaram o convite, estar aqui presente para ouvir, né, esse bate-papo falando sobre arte, história e imaginação, que é muito importante, principalmente nesse período que estamos vivendo, né? Estamos todos dentro de casa, vivendo inúmeras situações. Então, o que os artistas estão divulgando hoje pela internet é algo muito importante, e esse bate-papo vai mostrar para a gente como valorizar esses artistas, né? Então, a Casa da Cultura trabalha com essa coisa, tanto os artistas quanto os artistas a aprender. Essa live é para vocês. Isso Muito aí. obrigada pelo convite. Boa noite, tia Grazi. Boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui nessa noite, compartilhando do melhor que nós temos, que é o conhecimento. Sou muito feliz por fazer parte desse time da Casa da Cultura, onde trabalhamos com cultura, com arte, com sentimentos, com emoções. Para mim, será um prazer estar aqui falando um pouco a respeito do que o tema da noite traz. E é um prazer conhecer o professor Fernando, e seja sempre bem-vindo também à Casa da Cultura. A todos que estão aqui nesse momento assistindo essa live, sejam bem-vindos. A todos que irão assistir posteriormente também, tenham uma ótima noite. Aí sim, mas eu não ia deixar vocês só cumprimentarem a galera, não. Antes da gente poder falar desse tema muito importante, eu queria perguntar para vocês duas, quando vem essa palavrinha aí na cabeça de vocês, a palavra arte, né? Desde quando a gente estuda lá na escola, quando a gente vai estudar arte, que muitas vezes muitos acham que é somente desenhar, mas a expressão arte vem de tantas maneiras, várias formas da gente poder se expressar, vai além de um desenho, né? Vai além de eu pegar só um papel, eu posso me expressar de várias formas. Mas quando vem essa palavrinha arte aí na cabeça de vocês, qual emoção, qual sentimento que isso gera para vocês? Já vamos começar entrando no tema, hein? Quem vai falar primeiro? Pode falar, Canabe. Ó, vou fazer a ordem aqui, ó. Aqui e aqui. Eu tô achando massa esse negócio aqui, ó. De ficar apontando. Eu acho que a ordem muda, porque aqui no meu celular você tá aqui, ó. Ah, tia, não corta meu barato, não. Mas fala aí. Então, a palavra arte é uma palavra pequena na sua ortografia, mas enorme. É como se fosse um coração de mãe, né? Cabe muitas expressões, muitas manifestações. A arte, ela engloba muito trabalho artístico, e trabalhando na Casa da Cultura, né, há mais de 5 anos, hoje eu vejo a dimensão do que é o significado da palavra arte. Então, a gente tem que desmistificar essa questão de que arte é só o desenho. Arte é tudo que você consegue expressar de uma forma que vai além da palavra. Sem falar que tem também a arte através da palavra, mas uma expressão corporal, através do teatro, através da dança, através de uma performance, é uma arte. E desenhos, caricaturas, textos, quadrinhos. Então, a palavra arte, para mim, né, é uma mãe, né? É uma palavra que simboliza o coração de mãe. É uma palavra que acolhe várias expressões que precisamos, sim, valorizar. E uma emoção que isso te causa? O que você consegue sentir? Para mim, a emoção é me sentir com autoestima elevada. Tanto quando eu consigo transferir para o artesanato, né? Tanto quando eu vou fazer um desenho ou quando eu vou transformar objetos inutilizáveis
em algo de decoração, que eu trabalho com arte reciclável, né? Formando algo que iria para o lixo, reutilizando ele de alguma forma, principalmente demonstrando as expressões. Então, é como se a palavra arte, a emoção que traz para mim é realização e mostrar que eu tenho utilidade nesse mundo, né? Minha missão é transformar aquilo, dar significado àquela obra de arte e satisfação quando a pessoa que vê ou a pessoa que está lá do outro lado da obra de arte se encontra e gosta, né? Elogia. Então, a palavra é emoção, elevar a autoestima, satisfação. São esses sentimentos que a palavra me traz. Pronto, bacana. E você, Tia Grazi? Fala pra gente aí, professora. A arte, para mim, ela é casada com a palavra comunicação. Porque, através da arte, eu posso expressar sentimentos de alegria, de raiva, eu quero também, às vezes, lutar por algo, né? Eu quero expor algo que eu quero uma mudança, através da arte também eu posso expor. Então, ela traz essa comunicação através, e lembranças também, né? Eu posso, através da arte, mostrar a história, contexto, posso mostrar sentimentos. Por exemplo, se eu utilizo uma música, aquela música me faz lembrar de momentos ou de tristeza, ou de alegria, ou de protesto. Se eu utilizo a pintura, as cores podem me transmitir paz, tranquilidade ou raiva. Enfim, a arte para mim ela é comunicação. E é a comunicação em todos os sentidos e contextos. É isso que define a arte para mim, entre outras coisas. Incrível como a arte está ligada muito às nossas emoções, né? E para você, professor, fala pra gente, o que a arte representa na sua vida? Boa noite. Eu achei que você estava me esquecendo, viu, Hugo? Não, acho que não. Bom, primeiramente quero assim, agradecer o convite, né? Eu tinha falado para vocês, mas quero agradecer aqui em público esse convite da Casa da Cultura. Agradecer também que nós temos vários estudantes, a gente estava tendo aula agorinha e convidei alguns estudantes para virem para cá, de um componente que é processos de criação e ensino-aprendizagem em arte. Ou seja, um componente que fala sobre o que nós estamos falando aqui, né? São alunos da licenciatura interdisciplinar em artes, da UFSB, né? Que delícia a gente poder falar sobre isso aqui mais amplamente, poder dialogar com vocês na Casa da Cultura. Primeiro, eu quero dizer que fiquei muito... Durante todo o ano passado, eu ia acompanhando várias ações da Casa da Cultura, né? As professoras aqui se reinventando, não é? Quer dizer, arte, em certa medida, também é técnica. Então, refazer essa técnica, se reinventar. A gente tem muito uma dimensão do toque, do encontro, e nós sermos impedidos, né, por conta de uma situação inesperada, a poder encontrar as pessoas, como é que a gente se redescobre, como é que a gente se refaz. E eu fico sinceramente emocionado ao ver tantos colegas, professoras e professores se reinventando no teatro, nas artes visuais, na pintura, na música, na dança, não é? E quero parabenizar a vocês que conseguiram, que têm conseguido fazer isso, né? Eu estava aqui pegando um trechinho aqui de um poema de um poeta meu conterrâneo, eu sou do Ceará, né?
Então, um poeta que é o Patativa do Assaré, né? Um poeta popular incrível. E tem um poema dele, em um trecho que ele diz assim, chama-se Cante Lá, Eu Canto Cá. É falando sobre os poetas da roça e os poetas da cidade. E ele diz assim para os poetas da cidade, olha, porém, eu não invejo o grande tesouro seu, os livros do seu colégio, onde você aprendeu. Para a gente aqui ser poeta e fazer rima completa, não precisa professor. Basta ver no mês de maio um poema em cada gaio e um verso em cada fulô. Então, ver um poema em cada gaio e um verso em cada fulô é a grande descoberta, é o grande tesouro da arte. Ou seja, esse processo de nós vermos forma, de nós vermos cores, de nós vermos texturas, de nós ouvirmos sons, de nós sabermos brincar com as palavras. A arte tem a ver com isso. Quer dizer, é a gente ver o mundo de uma forma, de uma outra forma, não só da função. Né? É ver o mundo para além das suas funções. A função tem a ver com o raciocínio, com o conhecimento inteligível. A arte tem a ver com isso que Grazi e Nábia falaram, a educação dos sentimentos, a possibilidade de nós aprendermos e tocarmos na beleza, de nós fazermos beleza. Né? Tem um grande filósofo grego, que é o Aristóteles, ele fala de imitação. Imitação, para ele, não era a gente imitar uma outra coisa, era a gente imitar a possibilidade de criação da natureza. Como a natureza criou várias coisas, a gente imita a natureza quando a gente cria coisas. Então, quando a Nábia fazem as pinturas, seja num tecido, seja no rosto das crianças, no rosto das crianças ainda tem mais uma coisa, porque tem uma dimensão do afeto, da criança sentir aquele pincel tocando no seu rosto com uma delicadeza, né? A despeito do que as outras vão ver, a despeito do desenho. É o pincel que toca, e aquele pincel, ele refaz aquela criança. Então, quando Nábia falou aqui sobre, eu acho que ela falou autoestima, né? Quer dizer, aquela criança de ser tocada, aquela criança ter a professora ali fazendo a pintura no rosto dela, do que ela se sente merecedora disso. Isso tudo tem a ver com arte, né? Então eu fico muito feliz assim com o trabalho que vocês fazem. Fico muito feliz de poder ser professor de artes, né? De ter vários estudantes aqui nessa live, com os quais eu posso encontrar toda semana e falar sobre isso, né? E quero cada vez mais ampliar esse nosso diálogo com a Casa da Cultura e poder conversar muito mais com vocês. Eu acho que tem a ver com isso. Eu fico muito preocupado, porque eu falo muito. Então, vou ficar aqui me monitorando para não falar tanto. Então, volto a palavra para você, Hugo. Bacana. Então, a gente vê muito que a arte está ligada até com uma forma que a gente enxerga a vida, né? E é importante que a gente entenda da importância da arte nesse processo, porque é o meio que a gente vai poder se expressar. E como é que as nossas lembranças, professor, como é que as nossas memórias estão ligadas a esse processo? Qual a importância da gente acessar, de fato, a nossa memória, acessar as nossas emoções para que esse processo criativo aconteça? Vai, Nábia, começa aí contigo. Depois sou eu. Como, tia Nábia? Como é importante a gente acessar essas emoções? Eu fiquei aqui ouvindo o professor Fernando falando e eu me coloquei naquela cena, né? Apesar de proporcionar para a criança
ou o modelo adulto, idoso que a gente pinta nesses eventos, apesar de proporcionar para ele a satisfação do trabalho pronto, eu mergulhei aqui na cena de estar pintando, imaginando todo esse sensorial que o Fernando descreveu, que é o toque, o pincel na pele da criança. É a criança se sentir tocada. E você está criando nela a expectativa do trabalho pronto, porque todas as pessoas que passam por esse processo de receber a pintura no rosto, quando termina, a primeira coisa que quer fazer é se olhar no espelho para contemplar o desenho pronto. Então, eu agreguei a sensação do trabalho pronto com todo esse percurso da pintura, do pincel. Então, é bem mais profundo do que eu imaginava, né? As palavras do professor Fernando conseguiu ainda me mergulhar mais ainda na sensação de ser tocado. Não é só a satisfação de ver o trabalho pronto, mas de sentir todo o processo. Porque muitas das vezes essas crianças não são tocadas, não são valorizadas. E eu estou aqui imaginando, semana que vem, eu termino a gravação da segunda etapa. São 6 módulos do curso online de pintura facial. E os 2 últimos módulos vai ser feito com o filho de uma amiga minha. E aí, quando o Fernando falou dessa sensação, eu fiquei imaginando essa criança que está toda ansiosa, a mãe me liga perguntando se está combinado, se está marcado, o dia dela ir lá fazer as gravações. Então, é a expectativa da criança de ir lá receber a pintura. Antes mesmo dele ir, ele já está sentindo o importante, ele já está sentindo o importante de fazer parte dessa aula. Então, sem palavras. A gente fica sem palavras para descrever a sensação de tão importante a arte é nas nossas vidas. E além de acessar essas memórias da gente, a gente acaba criando memórias afetivas na vida de outras pessoas através do processo da arte, né? Através da expressão, através de um simples... algo que a gente fala pode tocar e criar memórias na vida de alguém. E por que não da arte, né? A arte está ligada a todas essas questões. Não é mesmo, professor? Grazi, quer falar primeiro ou eu falo, Grazi? Não, professor, pode falar, depois eu falo. Fica à vontade. Ela deu uma caidinha, eu acho que ela não chegou pegando o contexto. A internet e caiu e voltou. As memórias, elas podem ser ressignificadas, elas passam por reorganizações, né? Na semana passada, com esse grupo de estudantes que está aqui, nós lemos um texto chamado A Mulher no Espelho. É uma crônica do Augusto Boal, um grande teatrólogo, que é uma grande referência para mim, né? E ele descreve uma cena de um grupo de teatro formado por empregadas domésticas, lá no Rio de Janeiro, um grupo formado por 13 empregadas domésticas, e elas foram apresentar pela primeira vez no teatro. E então, no teatro, uma das empregadas domésticas, ela se viu ali um técnico colocando ali um microfone para ela ser ouvida, ajeitando o refletor com a cor da luz adequada para iluminar o seu vestido, o seu figurino, a sua roupa, né? Aquela coisa toda. Ela apresentou a peça e depois da peça ela foi para o camarim e começou a chorar. E chamaram, então, o diretor da peça, o Augusto Boal, e disse assim, olha,
uma das nossas colegas está chorando copiosamente lá no camarim. Você poderia ir lá? Ele vai lá e pergunta e diz assim: Maria, o que está acontecendo? Por que é que você está chorando? Ela disse: Augusto, eu estou chorando porque depois da peça eu cheguei aqui no camarim e pela primeira vez eu vi no espelho uma mulher. Ele disse: mas não estou entendendo, Maria. Todos os dias, quando eu vou fazer a barba pela manhã, eu olho no espelho e vejo um homem. Nada mais normal do que você ter visto uma mulher. Ela disse: normal não. Essa foi a primeira vez que eu estive num lugar de destaque, enquanto a família para a qual eu trabalho estava no escuro, no teatro. Essa deve ter sido a primeira vez que essa família escutou realmente o que eu tenho a dizer, para além do sim, senhor e do sim, senhora. Essa foi a primeira vez que essa família me viu, porque o trabalho da empregada doméstica é um trabalho invisível. Eu preciso arrumar a cama, eu preciso fazer o café, eu preciso levar as crianças na escola. Faço tudo isso sem ser vista. Quanto menos eu sou vista, melhor é o meu trabalho. E tem 10 anos que eu trabalho para eles. E essa foi a primeira vez que eu me senti mulher, que eu não me senti a empregada doméstica, que eu não me senti a função, mas que eu me senti gente. Ela começa, então, a rememorar, a fazer a sua revisita à sua memória, quando se via no espelhinho de moldura laranja do seu quarto de empregada, e que ela não se via uma mulher ali. Ela começa a rememorar quando ela se via no espelho dos olhos dos seus patrões, ou na porta espelhada ao lado do porteiro do condomínio. Ali ela se viu uma função. Então, esse processo de encontrar as memórias e se dizer: não, eu não sou essa função, eu sou uma mulher, eu sorrio, eu tenho coisas para dizer, sabe? Quer dizer, esse processo de ressignificar as suas memórias, esse processo de ampliar a sua percepção da realidade, esse processo de perceber que a vida não é só aquela vida que muitas vezes querem nos fazer acreditar que nós vivemos. Não, a vida é muito maior. A vida é muito maior do que o bairro, do que a nossa cidade, do que a nossa comunidade. Eu trabalhei muito tempo em ações no meio rural, em assentamentos de reforma agrária, no Ceará, em vilas rurais, enfim. E trabalhei numa comunidade específica, com um problema sério de um conflito ambiental com a atividade do agronegócio. E era uma comunidade tida como violenta. E aquelas pessoas se ressentiam muito, tinham vergonha de dizer onde moravam, tinham vergonha de dizer onde tinham nascido. Porque todo mundo, vixe, tu nasceu naquele lugar, fala-me Deus, eu não gosto nem de ouvir falar esse nome. Ali é muito perigoso, ali mata gente, ali não sei o quê. E a gente começou a fazer um trabalho, lá já tem um tempo, isso em 2014, eu fiz um trabalho nessa comunidade de mediação artística e cultural, levando expressões artísticas daquela região, grupos de teatro, poesia, música, reizado, Bumba Meu Boi, repentistas, cantadores, enfim. E durante um ano inteiro. E no final do ano, ouvir aquelas pessoas que foram para a praia, que sorriram. O que é sorrir nos dias de hoje? Não é fácil. Não é fácil. Nós podermos dizer assim, olha, eu estou
satisfeita com isso. Aquelas pessoas começaram a dizer assim: nós aqui éramos conhecidos apenas como a comunidade violenta. Agora, as pessoas têm até inveja da gente, porque a gente tem o teatro aqui. Uma vez por mês a gente tem teatro, a gente tem música, e as pessoas agora querem educar. Quer dizer, então, ampliar as percepções acerca de si, acerca da outra pessoa e acerca do mundo que nos cerca. Então, tem a ver com isso, quer dizer, buscar revisitar as memórias e ampliar e ressignificar o sentido dessas memórias. E nós sermos maiores. É aquilo que o Paulo Freire diz. Nós buscarmos ser mais. A arte nos possibilita ser mais. Ser mais na dimensão da humanização. Não é ser mais no sentido de ter dinheiro, ser mais no sentido de ser mais inteligente, ser mais... Não é nada disso. É ser mais no sentido de sermos mais humanos, mais solidários, buscarmos a decência ética junto da boniteza estética. É isso que diz o Paulo Freire, uma grande referência para mim e diante do qual eu agradeço todos os dias por ele ter nos legado um ser incrível. Né? Estou dizendo que eu falo de gente, desculpa, hora que... Nada. Hoje não vou nem falar senhor, porque eu já fui proibido de falar senhor, né? Você é o nosso convidado especial, além das nossas professoras. Mas como a casa é nossa, a gente recebe as nossas visitas, não é mesmo, tia Grazi e tia Nábia? Verdade. Mas que bacana receber, ver e refletir esse olhar sobre essa arte humana. E mais do que nunca é necessário a gente entender que somos humanos. Estamos vivendo uma pandemia, né? Algo que a gente nunca imaginou viver na nossa vida. E mais do que nunca a arte se faz necessária e imprescindível, importante nesse nosso meio, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Se não fosse a arte, né? De diversas formas que hoje ela tem sido expressa, como é que nós estaríamos conseguindo viver a tanto caos, a tantas coisas ao nosso redor, não é? E, tia Grazi, como que a arte conseguiu... Tá conseguindo me ouvir, tia Grazi? Consigo, sim. Pronto. Estou. Pronto. Já que a gente está falando de memórias, nesse meio artístico, né, entre tantas artes produzidas por você, qual que mais te marcou? Tenta acessar a sua memória aí. Qual arte que ficou assim, quando a gente fala agora de uma expressão artística através da pintura, né, que é o seu caso. Uhum. Qual memória você consegue acessar de tão importante que foi a arte nesse momento na sua vida? São muitos, mas vou destacar aqui o momento onde eu transfiro o conhecimento e eu aprendo. Por exemplo, a memória de trabalhar com alunos no departamento e fora dele, para mim é o que demonstra, né, essa valorização que a arte traz do ser humano e uma palavrinha também para mim que é muito importante, que é a sensibilidade de me colocar no lugar do outro, por exemplo, de sentir o que o outro tem a transmitir. Algumas situações que aconteceu antes da pandemia, né, em sala de aula, onde além da arte, era um momento de você ouvir, de você sentir emoções, de você ouvir também momentos de dificuldades, aprender e juntos resolver. Para mim, também, a arte, o momento mais marcante, como resumindo aqui, é essa parte onde eu transfiro o que eu aprendi. Eu comecei na arte, Hugo, por influência da mãe, sabe? Nessa arte da pintura, desde os 12 anos de idade, que eu
trabalho transferindo o meu conhecimento. Hoje, ou seja, há quase uns 20 anos aí, e ainda tenho muito a aprender. Mas o que é mais marcante para mim é isso. Esse momento de me desafiar, levar aquilo que eu aprendi e aprender com os que estão sendo ensinados por mim. O meu conhecimento se renova. A sensibilidade de ver, de ouvir a arte me traz isso. Pontuando algo que eu achei muito interessante quando o professor Fernando falou do texto, né, O Espelho. Eu lembrei de uma situação numa escola do município que eu fiz uma pintura facial numa criança, que foi algo marcante também. Ele pegou, eu estava ali pintando uma fila de crianças, aí quando eu olhei, cadê o espelho para mostrar para outra criança? Uma criança ficou tão emocionada, tão valorizada com a pintura, que foi algo simples para mim, mas para ele era o máximo. Ele se sentiu um super-herói, que ele pegou o espelho e escondeu o meu espelho para poder ficar se olhando. E aí eu falei, cadê o espelho para mostrar para as outras crianças? Aí eu falei, meu Deus, cadê o espelho? Aí depois um falou, tia, tá ali, ó, com ele. Aí eu pegar o espelho. Aí ele, não, tia, deixa eu olhar. Eu falei, ó, vamos fazer um combinado. O espelho vai ficar aqui comigo, se você quiser. Mas para ele, aquele momento foi fantástico. E depois, né, eu fiquei até sabendo, não quis nem tomar banho. Porque quando a criança pinta aquela foto, eu nem tomar banho, para a pintura não sair. Então, para ela ali, aquele momento foi uma realização, né? Então, e outra situação também sobre espelho, assim que fala, teve um projeto que algum tempo atrás na Casa da Cultura, eu não tive a oportunidade de ir, mas os colegas que foram me contaram, chamado Caminho da Roça, onde levaram brincadeiras, concursos de beleza, teatro, levaram um monte de coisa. E as pessoas de mais idade ali ficaram, nossa, muito felizes com aquele momento, né, que foi num domingo, onde levou a arte para eles, eles se sentiram assim, como aquela empregada que ele falou, se sentiram valorizados, se sentiram a oportunidade, ou seja, um simples gesto fez toda a diferença para eles, né? Então, assim, a arte é isso, ela, em resposta ao que você me perguntou, para mim os momentos marcantes é compartilhar a arte com que o aprendizado. É isso que resume para mim. E você, professor, nessas suas andanças aí, nessas suas experiências, teve alguma coisa que te marcou? Algo que você traz na sua memória hoje, na memória afetiva, né? Algo que realmente fez a diferença, mudou alguma coisa na sua vida, ou fez você refletir melhor sobre algo? É difícil escolher uma coisa, né? Porque algo bem importante que a Grazi falou agora é que no trabalho dela, ela se emociona, ela se sensibiliza no trabalho. Isso é algo que nós não podemos perder nunca, né? Quer dizer, à medida... Porque como é que a gente vai propor uma experiência de sensibilização se nós não vivenciarmos essa experiência? Como é que a gente propõe uma experiência de imaginação se nós não estamos abertos, vivenciando isso em nós? Não existe. Não existe a possibilidade, né? Então, eu fico pensando assim... inclusive, é muito legal você fazer essa pergunta, porque esse é um tema sobre o qual eu tenho me dedicado. Eu estou no doutorado e a minha pesquisa é sobre o ensino-aprendizagem em teatro, o que eu venho criando em termos de um método de ensino-aprendizagem em teatro nos últimos 10 anos. Em geral, eu sempre trabalhei com grupos, com comunidades e tudo, então eu sempre estava com as outras pessoas. Veio a pandemia e a pandemia exige eu olhar um pouco mais para a minha trajetória. Eu não faria isso, porque eu acho que poderia ser um pouquinho mais para frente, mas eu estou
eu estou sendo convidado também nessa situação a olhar um pouco mais para a minha trajetória. E eu estava escrevendo esses dias sobre um trabalho que eu fui convidado a fazer no Parcor. O Parcor é o programa de formação de professores da educação básica, né? Então, professores e professoras que já estão em sala de aula, em geral, já há bastante tempo, mas não tem uma formação em nível superior, enfim, é um processo também para aquelas e aqueles que estão precisando ter uma formação permanente. E eu para trabalhar num município chamado Jaguaribe, que é um município no Ceará. Eu cheguei e encontrei o grupo com o qual eu ia trabalhar durante toda a semana. E era um grupo de 10 professoras, a maior parte das professoras vindas da zona rural, e elas estavam muito chateadas, porque tinham passado todo o semestre dando aula e era a primeira semana das férias. Então, a primeira semana das férias, elas tinham que ter aula. E, ai, não quero não. Professor, o senhor me desculpe, mas a gente fez um abaixo para a gente não ter aula. Eu disse, e por quê? Porque nós estamos cansados. Eu disse, e é muito justo. Me dê seu abaixo-assinado, que eu vou assinar também para vocês não terem aula. E assinei e mandamos para a coordenação do Parfor, né? Eu disse assim, olha, mas é o seguinte, eu já viajei mais de 300 quilômetros de Fortaleza até Jaguaribe, então alguma coisa eu vou fazer. Vocês estão cansadas e eu percebo no corpo de vocês que vocês estão cansadas. Vamos fazer assim, vamos fazer um círculo e a gente vai fazer uma brincadeira. A brincadeira, todo mundo conhece um jogo que é telefone sem fio. Conhece, né? Conhece? Sim. Sim. Então, telefone sem fio, a gente fala aqui no ouvido do outro, e o outro vai falando, até chegar no último, diz o que é. Então, o que diz, aí muda a palavra e tal. Eu disse, mas esse telefone sem fio aí vai ser diferente. É um telefone sem fio braille, em braille, que é a notação das pessoas com deficiência visual, né? Eu disse, e como é então? Então, em vez de nós falarmos no ouvido da pessoa, nós vamos fazer um desenho nas costas da outra pessoa. Tá bom? Então a gente faz um círculo e aí todo mundo vira e aí fica de costas um para o outro e a gente faz um desenho, qualquer desenho. Vamos fazer o desenho mais simples do outro. E aí eu sinto o desenho nas minhas costas e faço na do outro. O outro sente e faz na do outro. E aquilo a gente foi transformando o desejo daquele grupo. Aquele grupo estava cansado, aquelas mulheres trabalharam o semestre inteiro. Elas precisavam ser acolhidas. Eu acolhi, mas elas já estavam ali e eu também. Então vamos fazer isso, quer dizer. E aí elas foram se sentindo mais relaxadas. E depois que tínhamos feito esse toque nas costas umas das outras, sentimos, fizemos no outro. Depois a gente foi cantar. E a gente cantou uma música, que é uma música que eu gosto muito, do Pingo de Fortaleza, que é um compositor amigo, que diz assim, chama-se Sol Encanto. Sol Encanto, né? E diz assim, são muitas estações na vida, na terra quantas situações, nem sempre tudo está a nos favorecer, mas o dia pode ser o que se quer.
O sol está nos olhos de quem brilha. O céu está nos olhos de quem vê no sol a poesia da alegria de viver. Então, essa ideia de nós irmos construindo dentro de determinadas circunstâncias que naquele momento eram possíveis, de que o dia pode ser o que se quer, como diz a letra da música, a gente foi transformando aquele nosso lugar, que era um lugar que presumivelmente é um lugar de ensino, e às vezes o ensino é uma coisa chata, e às vezes o ensino é o que a gente tem que escrever, e a gente está cansado, está com dor, tá? E a arte nos permite aprender de outros modos. Aprender com o corpo. Então tem um aprendizado, tem um saber estésico. Ou seja, é o corpo no mundo. É o corpo em relação com as outras pessoas. É o corpo em relação com o espaço em que nós estamos. Então, esse corpo em relação conosco, com nossa relação com o nosso corpo, a relação do nosso corpo com os outros corpos, na relação com o meio, com o ambiente, sabe? Isso vai nos permitindo um aprendizado que não é um aprendizado do cansaço, é o aprendizado da dilatação, da energia, da renovação, da repotencialização. Então, com a música. Então, quando o Hugo disse assim, como é o nome desse curso, Fernando? Licenciatura interdisciplinar em artes. O que é esse lance da interdisciplinaridade? Tem a ver com isso. É trabalhar com imagens, com sons, com palavras, independente se o nome disso é música, se o nome disso é teatro, se o nome disso é cultura. Não, a gente lida com os canais externos. A gente trabalha com o corpo, a gente trabalha... Nós somos um todo, um complexo. Minha amiga Fátima está aqui, minha colega lá do grupo de pesquisa da UFC, está dizendo a corporeidade é fundamental para a expressividade humana. Quer dizer, nós colocarmos esse corpo no mundo. Então, muitas vezes, a escola é como se... É uma coisa até que é muito falada, muito debatida. A escola parece que matricula apenas o intelecto da criança e não, e o corpo da criança. Então, é preciso que a gente reinaugure ou perceba novamente a importância do nosso corpo na vida, do nosso corpo em encontro, do nosso corpo em vida, com as pessoas, com os outros, com o mundo, com o meio. Então, eu penso que seja isso. Hugo, desculpa. Hugo e... tem alguns comentários aqui, o Hugo depois vai ler aí para você. Isso, são pessoas aqui cumprimentando a gente, que chegou na live um pouco atrasado, né? Estão chegando na live agora, então estão se inteirando um pouco mais do nosso assunto, daquilo que a gente tem tratado aqui. E algo que a gente já está caminhando para o fim da nossa live, porque a gente já passou rápido, né? E a gente tem feito esses momentos mais curtos justamente para que a gente aproveite os momentos em casa, né? Muita gente cansada. E algo que a gente precisa entender é que nós, como indivíduos, e por termos essa visão de algo humano, nós temos as nossas necessidades. E aí que surge a importância da arte, surge a importância da gente se expressar através das minhas necessidades, através daquilo que eu sinto. Eu preciso me expressar de uma forma. Se você ainda que está assistindo a gente não conseguiu se encontrar, não conseguiu encontrar um meio de se expressar, se permita a passar por esse momento. Se permita a encontrar momentos, a encontrar expressões para que você se encontre, para que você, de fato, ressignifique a visão negativa que você tem de si mesmo, ressignifique, né, todas essas questões que a gente está vivendo, porque não adianta a gente só se lamentar
por esse caos que a gente tem vivido. É preciso a gente viver algo novo. É preciso que a gente olhe com outros olhos e entenda as nossas necessidades. Entenda que você aí também tem sim uma necessidade que precisa ser expressa. Você tem uma emoção, você precisa expressar tudo isso. A arte não é para mim, não. A arte é para todo mundo. A arte é para ser vivida. A arte é uma forma da gente enxergar a nossa realidade. É a forma como a gente olha. É como se a gente colocasse novos óculos, né? É a gente que usa óculos, o meu mesmo, por exemplo, quebrou, então a gente começa a ter uma visão um pouco embaralhada, um pouco, né? Um pouco tendo essa dificuldade. Então, imagine a gente colocando um óculos para enxergar algo melhor. E a arte surge como esse óculos, para que a gente consiga enxergar que ainda existe algo bom em meio a tanta turbulência, em meio a tantas dificuldades. E tem uma amiga nossa que diz assim: arte como relação é um bonito modo de olhar. E isso que o Fernando fala na educação tem muito a ver com a maneira de como a nossa educação lida com as crianças criativas, que desde novas respondem. E é isso mesmo. Às vezes a criança ela tem, né, tem essa necessidade de ser estimulada e a gente acaba podando, achando que é coisa demais, que não tem necessidade de estimulá-la, né? Que um pedaço de papel ou um pedaço de papelão ou uma dança, um movimento sequer é exagerado demais para aquela criança e a gente acaba matando um artista dentro dela. Não é verdade, professor? E isso tem acontecido, né? E a Casa da Cultura surge nesse contexto para estimular as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, até a terceira idade, que às vezes perde essa razão de viver ou perde essa vontade de viver, e a arte dá um novo significado para a existência desse indivíduo. E ainda a nossa amiga aqui diz que crianças criativas geralmente encontram dificuldades com o ensino nas escolas que respondem a uma lógica que é a do mercado no futuro. Que forte, né? É uma reflexão que a gente precisa ter em como a gente tem lidado, se a gente tem apresentado de verdade o que é arte para os nossos alunos, para as nossas crianças, né? Mostrando a maneira de enxergar todo esse contexto. E ainda Fátima diz que a arte é revolucionária e é um elemento essencial. E ela se faz essencial nesses tempos que a gente tem vivido. E, professor, para finalizar esse momento, para finalizar essa nossa conversa, que acredito que deu para a gente refletir muito sobre o papel da arte, o papel das nossas memórias nesses processos criativos, né? E a gente vem a imaginação por meio da arte, dessas memórias que são acessadas, dessas memórias que são criadas. O que você tem para dizer aí para a gente como palavra final para os amantes da arte ou para quem ainda não conseguiu se expressar ou encontrar um meio de se expressar na vida? Grazi, vai antes de mim, porque senão tu não fala. Ai, então vamos lá. Então vai, Tia Graça, sua palavra final a minha palavra final, nossa né? galera aí. Então, né, o nosso encontro hoje sobre arte, memória, imaginação foi muito importante para mim, creio que para as pessoas que assistiram até esse momento também, porque é um momento de reflexão, de aprendizado, de redescobrir também o que é de importante, e que nesse momento que temos vivido de se reinventar, né? A arte, ela também influencia, hoje a gente tem visto nas profissões, né? Por exemplo, profissões novas que têm surgido na área da comunicação, mas que tem a ver com arte também. Então, a arte, nós devemos, nós como profissionais na área de artes, nós somos como mediadores, assim como os professores são mediadores do conhecimento, então nós somos mediadores para que possa haver essa valorização, ressignificação, enfim, mostrar a importância, aquilo que
tem de melhor. E já deixo aqui também o convite, só para poder, resumindo, eu trabalho no departamento com a pintura em tecido, que não é a arte como a professora Ábia, que tem o contato direto, assim, com a pessoa, assim, diretamente, né? Mas eu tenho contato, eu, o aluno e o tecido. Mas aí também é um momento de relacionamento, de usar a sensibilidade, de ouvir as suas dificuldades, é um momento de incentivar ele ou ela, né? A usar a criatividade, a se desafiar. E eu tenho, nesse tempo que eu tenho trabalhado, eu encontrei muitas situações diversas, mas que a gente, através da sensibilidade, do olhar e tentar facilitar, de alguma forma, esse aprendizado, né, para que o aluno ele se encante também com o resultado. Não é só aprender, a técnica é muito importante, sim, em todos os sentidos que eu falo que é, mas assim, não só daquela técnica que foi passada, transmitida através de mim, ele possa aprender e ir além desse conhecimento, buscar comparar e procurar crescer. Quanto mais faz, mais se aperfeiçoa. Essa é uma das frases que eu utilizo com as alunas de pintura. E o importante não é a velocidade, e sim, o importante é a direção para onde está seguindo, para que possa usar as melhores técnicas, para que possa também procurar usar o argumento, a crítica em cima daquilo que está sendo produzido, mas também lembrando que ali não é somente um produto, um objeto, mas que ali é um sentimento. Uma peça que é realizada ao final, desde o início ao final, ela é algo que é uma obra, além de ser uma obra de arte, mas também ali internalizado naquela arte um pouco dela que está sendo levado. Por quê? Ela está quando a pessoa pega uma obra, já lembra assim, foi Maria que pintou. Aqui tem as características de Maria. Aqui tem o toque, né? Igual elas brincam comigo, as alunas falam assim, professora, a gente pintou, mas ainda falta o seu toque final para nos ajudar aqui a finalizar, ou suas mãos de fada, desse jeito. Eu falo, não, tem que ter arte de vocês. Desde que eu estou aqui para poder, tem que valorizar, tem que primeiro. E a coisa, resumindo, finalizando, o amor. O amor é aquilo que faz. Quando eu tenho amor e eu me disponho, coloco o máximo, o melhor de mim, a obra que eu vou concluir, ela vai estar, eu vou me sentir feliz e eu creio que as outras pessoas também vão se sentir feliz. E muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estiveram até esse momento, os que vão assistir depois, ao professor Fernando, a Nádia, o Hugo, obrigada pela oportunidade, que outras venham mais, para que possamos o melhor que nós temos em todos os sentidos da arte, de aprendizado e em outras coisas mais. Aproveita e faz um merchan do seu curso online, tia, da Casa da Cultura. Aproveita. Todos vocês estão convidados para o curso online de pintura em tecido. Nós temos disponível no Instagram e no canal do YouTube da Casa da Cultura a primeira temporada. Vamos iniciar agora a segunda temporada. As páginas já estão abertas para todos os cursos, mas eu convido especialmente para o que vai fazer comigo, né, que possamos navegar nesse mundo da pintura e aprender muito, muito. Aí sim! Gostei do merchan, hein? Tia Nádia, tá bom. Eu vou fazer o meu merchan e a tia Nábia encerra, pode ser, Hugo? Eu vou fazer o meu merchan e a tia Nábia encerra. Pode sim, porque ela tá meio que se conectando. Então, manda ver. Grazi, desde muito pequeno eu vejo a minha mãe pintando em tecido. É uma coisa que me toca bastante, né? Traz essa coisa da memória, né? Então, minha mãe, até hoje, ela pinta em tecido. Então, fico muito mexido com isso, né? Essas pinturas em tecido. Bom, então, como o Hugo falou, né? Eu sou professor na Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós temos o curso de licenciatura
em artes, ou seja, um curso de formação de professores em artes, né? A gente quer... Vocês trabalham com um público aí de adolescentes também, né? Daqui a pouco podem chegar a acessar a universidade pública, gratuita, né? Eu acho que é importante a gente registrar, né, isso. E há um mês, ou um mês e um pouquinho, na verdade, em junho, eu vou começar um curso aos sábados, é um curso de extensão para professores da rede de educação básica. Inclusive com essa temática, a arte, memória e imaginação. Eu vou ver junto lá com eles como é esse processo. O curso é voltado para professores, né, dos municípios da região, mas eu acho que a gente poderia reservar algumas vagas aí para a Casa da Cultura, caso vocês tenham alguém da Casa da Cultura com interesse em participar. Aí vamos trabalhar eu e um outro professor, o professor Gessé, trabalhando sobretudo com reflexões, exercícios e jogos de arte que podem ser feitos nesse momento nas aulas remotas, né, online. A gente vê que muitas professoras e professores têm tido dificuldade com isso, né? Então, se a gente pode aqui dar uma mão, tentar, né, se fortalecer nisso, a gente vai fazer o que está ao nosso alcance. O papel das universidades deve ser cada vez mais esse, o de aproximar-se da educação básica e juntos nós podemos fazer uma educação para o país, uma educação realmente de qualidade, socialmente referenciada, e esse é um dos princípios da UFSB. Né? Então, aqui eu já quero agradecer muitíssimo o convite, gostei muito de dividir essa partezinha da noite aqui, são 8h30, essa partezinha da noite com o Hugo, com Nábia, com Gra. Muito obrigado pela acolhida, espero que esse seja só o primeiro de muitos outros encontros que nós podemos ter. Muito obrigado e vamos continuar juntos aí em diálogo. Tamo junto. Valeu, professor. E tia Nábia, para finalizar esse momento. Aproveita, faz o seu o merchan lá do seu curso online e deixa aí uma palavra para quem está nos acompanhando nessa noite. Então, eu que agradeço, muito obrigada pela participação. E eu já peço, por gentileza, professor Fernando Leão, pode escrever o nome, a professora Nábia, pode incluir seu nome na sua lista de alunos. Já quero ser a primeira a participar. Né? Pode já incluir aí o nome dos professores da Casa da Cultura. Se informe como nos disponibilizar essas vagas. Eu tenho certeza que todos nós temos interesse, porque a formação continuada é muito importante, né, para todos os professores. E como a Grazi fez, eu gostaria de estar estendendo o convite para todos os teixeirenses, os ibirajaenses. Eu quero agradecer, né, a participação das pessoas lá de Ibirajá. Eu vi mensagens aqui da Natana, que é lá de Ibirajá, onde eu moro, onde minha família mora, né? Porque eu estou em Teixeira de Freitas há mais de 10 anos. Então, agradeço a participação de todos e convido a todos a assistir, né, ao trabalho da Casa da Cultura, essa nova roupagem, graças ao nosso coordenador Hugo, nos trouxe a oportunidade de estar disponibilizando para todos, Teixeira de Freitas e região, as modalidades de curso online, e eu estou tendo o prazer de ministrar o curso de pintura facial, que é algo que eu aprendi na Casa da Cultura com a tia Grazi, com o Robert Lan, com a tia Flávia. Então, a gente veio aperfeiçoando esse trabalho nos diversos eventos que a gente Acho que caiu. Acho.
curso já está disponível. Opa, tá cortando. Vocês estão ouvindo. Mas, enfim, a professora Nádia... Vai, peraí, vai agora. Tia Nádia? Tá por aí? Vou encerrar fazendo seu merchan, viu? Merchan do seu curso. Para quem não sabe, a Casa da Cultura, desde o mês de março, lançou uma série de cursos online, mostrando um pouco do nosso trabalho, mostrando um pouco das oficinas que são disponibilizadas presencialmente na Casa da Cultura, só que por conta, né, desse isolamento que precisamos fazer como forma de cuidado, prevenção, a gente disponibilizou esses cursos de forma remota através do nosso canal, através de várias redes sociais, justamente para toda a população teixeirense, aquilo que era limitado somente aos alunos da Casa da Cultura, mas toda a população tivesse acesso ao nosso trabalho e conhecesse um pouco daquilo que a gente realiza lá na nossa casa, né? Que até então não temos ainda nosso endereço fixo, mas em breve estaremos torcendo para que o nosso encontro seja. Então, se você ainda não sabe, lá no nossa biografia, tem um link para poder se inscrever e logo no final do curso você tem direito a um certificado e tem, é claro, os critérios avaliativos, mas você vai poder participar um pouco desse processo importante da Casa da Cultura. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Nós nos sentimos honrados e privilegiados por ter o senhor, não, você participando dessa live com a gente, tá joia? Conta com a Casa da Cultura para o que precisar. A gente está aqui para somar forças e fazer com que as pessoas conheçam de verdade a arte e saibam que é algo disponível para todo mundo e que todo mundo pode enxergar uma maneira diferente de ver tudo isso que está acontecendo. Então, muito obrigado. Boa noite. Viu? Boa noite a todos que participaram. Tamo junto. Conte com a Casa da Cultura e vamos continuar fazendo e acontecendo arte na nossa cidade. Tamo junto. Uma boa noite e até a próxima. Tchau.